Peixes ósseos, por Júlia Pires, Luiz Felipe Tojal, Matheus Jou, Pedro Fagundes e Sofia Pucienic. Em características gerais, os peixes ósseos, ou osteícites, são um grupo de vertebrados com maior variedade de espécies. As principais aquisições evolutivas desses peixes são os ossos e a bexiga natatória. Essa última é comum também aos peixes cartilaginosos. Junto com essas duas adaptações, outras características centrais aparecem nesses animais, as quais discorreremos mais para frente. Elas são a presença de linha lateral, de opérculo e de escamas dérmicas. Esses organismos surgem em um ambiente de água doce, mas grande parte das espécies migrou para a água salgada. Podemos dividir os peixes ósseos em dois: os acnopterídeos, caracterizados pelas nadadeiras raiadas, e os sarcopterídeos, cuja principal característica é possuírem nadadeiras lombadas ou carnosas. Esse último grupo ainda pode ser subdividido em dipnóicos, que podem respirar fora d'água pois são pulmonados, e os crossopterídeos, cujas nadadeiras se assemelham às patas de anfíbios. Essa é a anatomia externa genérica dos peixes ósseos e essas são suas partes, presentes na maior parte das espécies. Em revestimento externo, os peixes ósseos normalmente são revestidos por escamas dérmicas, originadas da mesoderme, finas e arredondadas, dispostas em fileiras longitudinais, cada uma com uma bolsa dérmica própria. Algumas espécies não possuem escamas e são revestidas de esmalte. Existem glândulas mucosas sobre as escamas cuja secreção reduz o atrito do corpo com a água, facilitando a natação e protegendo contra infecções. Esse revestimento é impermeável, de forma que a principal região de trocas com o meio gasoso são as brânquias, cobertas por umas estruturas chamadas opérculos, que são capazes de manter o fluxo de água nas brânquias, mesmo quando o animal não está em movimento. A pigmentação dos peixes ósseos varia bastante e ocorre devido à presença de células chamadas cromatóforos, no revestimento externo ou nas escamas. Os cromatóforos são células capazes de sintetizar e ou armazenar pigmentos que com a incidência da luz refletem as cores que reconhecemos. Por esse motivo, só faz sentido ter pigmentação em ambiente com luz, então algumas espécies de peixes ósseos que habitam regiões muito profundas do oceano não apresentam nenhum tipo de cromatóforo. As células conferem coloração aos peixes, normalmente recorrente às pressões evolutivas. Essas pressões podem ser por camuflagem, seleção sexual ou até por uma espécie de marcador de perigo. Um exemplo de Nemo agora para a gente ter uma ideia da variedade de coloração e formatos de corpo dos peixes ósseos. Agora falaremos da sustentação e da locomoção dos peixes ósseos. Esses organismos apresentam uma aquisição evolutiva o esqueleto ósseo, que, diferentemente da cartilagem, tem como principais células o osteócito, o osteoblasto e o osteoclasto. O esqueleto dos osteídeos é dividido em três principais partes: coluna vertebral, o crânio com maxilar articular e raios nas barbatanas. Também preservam parcialmente a notocorda dentro das vértebras e no espaço intervertebral. A notocorda, como sabemos, é uma exclusividade dos cordados e as nadadeiras são divididas em dois principais tipos: as nadadeiras lobadas, que pertencem aos sarcopterídeos, e as nadadeiras raiadas, dos actinopterídeos. Como estudamos no primeiro ano, os sarcopterídeos são organismos praticamente extintos e são os parentes mais próximos dos tetrápodes. Por outro lado, os actinopterídeos são mais adaptados à natação e, por isso, apresentam esse tipo de nadadeira mais especializado. Além da nadadeira, outra adaptação é o formato do seu corpo hidrodinâmico. Além da barbatana, que são duas dorsais, uma caudal e uma anal. A barbatana caudal pode ter duas formas, mais arredondada ou bifurcada. A barbatana dorsal tem suporte esquelético. Outra adaptação que veremos mais adiante é a bexiga natatória, cuja função é hidrostática, e as glândulas mucosas, que reduzem a intensidade das forças dissipativas, reduzindo o arrasto do corpo na água e a energia gasta na natação. Agora vamos tratar da bexiga natatória. Este órgão é homólogo aos pulmões. Porém, diferentemente desses órgãos respiratórios, sua função é hidrostática, na maioria dos peixes. Assim, quando ele está bastante relacionado à locomoção dos peixes dentro da água.
Quando eles estão no fundo e desejam subir, eles conseguem aumentar o volume dessa bexiga natatória, aumentando o empuxo. Dessa forma, a força resultante tem um sentido para cima, fazendo-os subir. Quando querem descer para níveis mais baixos da água, eles fazem o contrário, reduzem o volume da bexiga natatória, reduzindo o empuxo, de forma que a força resultante os leve para baixo. Quando eles quiserem ficar em um mesmo nível, basta utilizarem um volume que permita que o empuxo e a força-peso tenham o mesmo módulos. Eles conseguem alterar o volume da bexiga natatória por meio da secreção de ácido lático no sangue, que promove a retirada do oxigênio da hemoglobina e a transferência desse gás para a bexiga natatória, que poderá mudar de volume dependendo das condições. Vale notar também que a bexiga natatória pode ter funções respiratórias em alguns peixes muito específicos, como a piramboia. Vamos falar sobre o sistema circulatório. Bom, esse sistema é fechado, isso significa que o fluido circulatório está sempre dentro dos vasos, sejam eles artérias ou veias. Além disso, é um sistema circulatório completo, ou seja, os sangues arterial e venoso não se misturam em nenhum momento. Além de completo, ele é simples, ou seja, não existe uma divisão entre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Assim, esse coração dos peixes tem apenas duas cavidades, o ventrículo e a aurícula. Além disso, o pigmento que existe dentro do sangue desses animais é a hemoglobina. Os peixes ósseos possuem um sistema digestório completo, de boca a ânus. O aparelho digestivo dos peixes ósseos é dividido em boca, cavidade orobranquial, esôfago, estômago, intestino, onde a digestão é finalizada e ocorre a absorção em sua maior parte, bem como os órgãos e as glândulas auxiliares, como o fígado e o pâncreas. Diferentemente dos peixes cartilaginosos, eles não possuem cloaca. Na boca, possuem dentes cônicos e finos. Além deles, existem outros dentes localizados nos primeiros arcos branquiais, cuja função é triturar o alimento. A bexiga natatória compreende uma invaginação do trato gastrointestinal. Alguns peixes ósseos, conhecidos como fisóstomos, possuem uma ligação entre o trato gastrointestinal e a bexiga natatória, enquanto os demais, que não possuem essa ligação, são chamados de fisóclitos. Agora nós temos uma ilustração da anatomia, dessa vez interna, de um peixe ósseo, nesse caso feminino, para ilustrar um pouco dessas estruturas mencionadas. Sistema respiratório. A maioria dos peixes ósseos, ou actinopterídeos, possuem bexiga natatória, que, como dito anteriormente, tem função homóloga ao pulmão. Nesses casos, a respiração é branquial, ou seja, o organismo respira por estruturas chamadas brânquias, que são muito irrigadas por sangue. Além disso, os peixes ósseos são capazes de controlar o fluxo de água pelas brânquias pela abertura ou fechamento de estruturas chamadas opérculos. Agora vamos falar sobre o sistema excretor. Os peixes ósseos possuem rins que filtram o sangue e produzem excreção, que no caso desses animais é a ureia e principalmente a amônia. Essa excreção, por sua vez, fica armazenada na bexiga urinária. A excreção amônia exige grande quantidade de água, que é abundante no meio aquático. Justamente por isso, eles não foram submetidos a uma pressão seletiva que favorecia excretas concentradas, ou menos tóxicas, o que lhes permite gastar mais água com sua excreção. Os peixes ósseos possuem um sistema nervoso dividido em 3 partes. No prosencéfalo, que controla as habilidades de olfato e, especialmente em peixes ósseos, é muito bem desenvolvido. No mesencéfalo, que controla a visão. E no cérebro posterior, composto pela medula e o cerebelo, que controla as capacidades de movimento desses peixes. Ainda, o desenvolvimento do sistema nervoso desses animais conta com um encéfalo distinto e órgãos de sentidos desenvolvidos. Falaremos dos órgãos de sentido e do sistema sensorial agora. O sistema sensorial de peixes ósseos é composto em 4 partes. Na linha lateral, que é uma fileira de poros longitudinais em contato com mecanorreceptores abaixo da escama, que servem para perceber vibrações e movimentos na água, auxiliando a locomoção e permitindo a formação de cardumes. E, no caso de peixes carnívoros, a predação. Nas narinas, cavidade com receptores sensíveis a diferentes moléculas dissolvidas na água. Nos ouvidos, que, como o som se propaga muito bem na água, muitos peixes ósseos se comunicam por sons. Para isso, sua audição é apurada, contando com um ouvido com 3 canais semicirculares dispostos perpendicularmente uns aos outros, que tem também a função de equilíbrio. E, finalmente, nos olhos,
que são laterais e capazes de focar com precisão em objetos próximos. Percebem movimentos distantes, incluindo acima da superfície da água. Na maioria, a retina contém cônios e bastonetes, que permitem a visão em cores. A grande maioria dos peixes ósseos são ovíparos, normalmente com muitos ovos a cada fecundação, e fazem fecundação externa, embora existam algumas espécies com fecundação interna. Algumas espécies formam ninhos para cuidar de seus ovos, mas a maioria deposita direto na água. Tem indivíduos de sexos distintos, são dioicos, e o desenvolvimento é indireto e externo, com a formação de larvas, tendo um estágio alevino. Algumas espécies, como o peixe-palhaço, mudam de sexo com a maturidade e o tamanho.